Olá, amigos e amigas, boa tarde. Oi, gente, boa tarde. A prisão de uma quadrilha suspeita de atirar contra comerciante no centro de Vitória. A polícia descobriu que os criminosos eram especializados em roubo de celulares. Continua internada na UTI, menina de 9 anos arremessada de brinquedo em parque de diversão. O vídeo mostra uma peça se soltando pouco antes do acidente. No norte do estado, o alambrado do estádio desabou durante comemoração dos jogadores. A estrutura foi ao chão. Ansiedade, um problema que está afetando geral, tá? O Brasil está no topo da doença. É tanta preocupação que fica difícil desligar. Você vai ver como é importante buscar ajuda. Ele vendia bombons para pagar a faculdade. O TN1 acompanhou a batalha do Felipe de perto. 7 anos depois, olha o sonho realizado. Felipe agora é professor, amado pelos alunos e feliz da vida. Fique com a gente. Essa história é linda, agora no TN1. Meio-dia, 1 minuto, TN1 tá no ar falando da insegurança no centro de Vitória. Não tem jeito, né? Assusta os moradores, deixa os comerciantes no prejuízo. E a polícia, a gente prendeu criminosos que assaltavam ali na região. O bando agia principalmente em crimes contra lojas de celulares e chegou a atirar no empresário, no centro de Vitória. Vamos chamar a repórter Suzy Faria, que acompanhou a coletiva agora há pouco. Ô, Suzy, além desse assalto lá na loja do Martini no centro, essa gangue também agia em outros lugares aí de Vitória, não é? Boa tarde para você. Boa tarde, George. Boa tarde, Bruno e amigos do TN. Sim, George, eles agiam praticamente em toda a Grande Vitória. Realizaram 2 assaltos inicialmente na Mata da Praia. Um no dia 17 de março e o segundo no dia 7 de abril. 2 dias antes de efetuar o assalto ali no centro de Vitória, aquela loja tradicional ali do Martini. Os policiais foram buscar informações e acabaram descobrindo que era uma quadrilha formada por 5 pessoas, entre eles um adolescente de 16 anos de idade. Na questão aí do Martini, vocês podem ver, nós temos imagens que revelam que o bando, quando agiu, parou um carro perto da catedral. Andaram bastante, tentaram deschavar aí as câmeras que ficam ali no centro de Vitória, mas não conseguiram. O trajeto, as câmeras mostram exatamente todo o trajeto que eles fizeram até chegar na loja do Martini. O delegado Giano Trindade informou que nesse momento, quem entra ali na loja é o Emerson de Oliveira, de 20 anos de idade. Ele está acompanhado pelo vigia, o comparsa Bruno de Jesus Alves, de 22 anos, que fica do lado de fora, de camisa cinza, vigiando toda a situação. Ele, inclusive, avisa o Emerson quando o Martini se aproxima, ao ver que algo estranho está acontecendo, ao se aproximar da própria loja. Assim que o Martini tenta entrar para ver o que está acontecendo, o Emerson corre atrás dele e atira diversas vezes. É uma cena angustiante que a gente acompanha aí e consegue ver o que acontece. Na delegacia, ele fala para o delegado que não atirou para matar não, atirou para o alto, atirou para o chão, mas as imagens não deixam, deixam claro que a ação dele foi atirar, inclusive por uma segunda vez, viu? Quando o Martini tenta ver o que está se passando, ele manda o Martini entrar, o Martini se recusa, sai, aí ele volta para dentro da loja, pega o que quer, são 16 celulares que ele levou dali, pegam os celulares e sai. Naquilo que ele sai, ele continua. Ele novamente dispara contra o Martini, sai tranquilamente dali em companhia do Bruno e eles vão até a catedral, pegam o carro e desaparecem, fogem. O motorista desse veículo foi pego no cerco eletrônico no mesmo dia à noite. É o Marlon Luiz Vasconcelos de Oliveira, de 24 anos de idade. Ele foi preso no mesmo dia. Já o Bruno foi preso no dia 2 de junho e o Emerson no dia seguinte, na madrugada do dia 3. Inclusive, o delegado, que fez uma coletiva agora há pouco, falou aí sobre essa prisão e como conseguiu saber com certeza que era o Emerson que participou do assalto
e que praticou aí esse atentado contra o Martini, essa tentativa de latrocínio. Vamos ouvir o delegado. Importante destacar que o atirador, ele foi caracterizado e qualificado pela gente, porque nas imagens de vídeo monitoramento, em certo momento aparece uma tatuagem de rosa no dorso da mão desse atirador, e com base nessa tatuagem nós conseguimos chegar ao autor desses disparos, que foi preso na última sexta-feira, dia 3. É bom a gente destacar que no dia que efetuamos a prisão do Emerson, a companheira dele estava dentro da residência e nós constatamos que ela estava utilizando um aparelho celular, um dos aparelhos que foram roubados do centro de Vitória. A que ponto a gente chega, né? O ladrão, ele vai lá, rouba o cidadão, rouba o empresário e entrega o aparelho para sua companheira. Pois é, desses 16 celulares aí da loja, 9 já foram recuperados, 4 dos assaltos na Mata da Praia. Com as investigações, Jorge e Bruna, os policiais descobriram que esses 5 faziam parte de uma quadrilha que tinha como foco assaltar lojas de celulares, não se importavam em atirar. 2 ainda estão foragidos. Um deles, um adolescente de 16 anos, que é o irmão do Emerson aí, do Everson, o Emerson, e que praticavam esses assaltos aí pela Grande Vitória. Todos os 2 moram no Morro da Conquista, onde eles acabaram sendo presos em casa na semana passada. Como eu disse, no dia 2 e no dia 3 de junho. George e Bruna. Ô Suzy, você também tem informações, a gente tem informações aí dos ataques dele em outras lojas, como você bem disse. Uma delas foi na Mata da Praia. A polícia já identificou quem compra esses aparelhos, Suzy? Olha, os policiais, George, não quiseram passar essa informação não, viu? Eles ainda estão investigando, eles ainda estão tentando chegar até os receptadores, que ao fazer essa compra também estão cometendo um crime, mas não quiseram falar sobre isso. Disseram apenas que aquele assalto que aconteceu há pouco tempo ali na Praia do Canto, na Rio Branco, ainda está sendo investigado, mas não teria a participação desse grupo. As investigações estão bem adiantadas e, de acordo com os delegados, podemos ter surpresa aí nos próximos dias. George e Bruna. Mercado de quem compra esses celulares, enfim, os equipamentos roubados é um mercado muito movimentado. A polícia realmente tem que estar atenta, porque é muita gente comprando produto roubado, né? Ninguém vai fazer isso só para ficar com o celular para ele, Exatamente. Né? Óbvio. Suzy Faria, obrigado aí pelas suas informações. Daqui a pouquinho você está de volta. Um jovem de 25 anos deu um tiro na cabeça durante uma brincadeira de roleta russa. Verino José Martinuso era morador da cidade de Brejetuba, região serrana do estado. De acordo com a polícia, o rapaz estava em casa na localidade de São Jorge com a namorada e outros 3 amigos. 2 deles não concordaram com a brincadeira e foram embora. Segundo a namorada, Verino já havia apertado o gatilho do revólver calibre 38 2 vezes contra a própria cabeça. Na 5ª vez, houve o disparo fatal. O jovem morreu na hora. Todos os envolvidos prestaram esclarecimentos na delegacia e foram liberados. O caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia de Brejetuba. 12:10, continua internada na UTI a menina de 9 anos que foi arremessada de um brinquedo em um parque de diversão em Alegre, no sul do estado. Vamos chamar a repórter Vanessa Calmon, que traz mais informações, porque tem um vídeo, né, Vanessa, que mostra aí um pino se soltando pouco antes aí do acidente. Boa tarde. Tem um vídeo sim, George. Boa tarde para você, para a Bruna, para todo mundo que nos acompanha. Esse vídeo foi gravado por uma testemunha 2 horas antes do acidente. Era amigo de um pai de uma criança que usaria o brinquedo e acabou nem usando. Mas o vídeo mostra um pino se soltando de um dos assentos, estava exposto. E 2 horas depois aconteceu o acidente. O mesmo assento que se soltou do brinquedo durante o funcionamento seria o assento que esse pino estava se soltando no vídeo. Então isso chamou a atenção dessa testemunha que divulgou esse vídeo mostrando, né, essa questão do pino que estava se soltando ali do brinquedo. A Laura Serafim, de 9 anos, ficou em estado grave, inclusive ela teve que ser socorrida por um helicóptero do Notaer para o Hospital Infantil de Vitória. Ela segue internada aqui, de acordo com familiares, ela continua na unidade de terapia intensiva, né, na UTI. Ela está estável, porém ela tem um coágulo na cabeça e também teve uma fratura no globo ocular. Já a outra menina,
menina, outra criança que estava do lado dela e também acabou sendo arremessada, está bem e se recupera em casa. Esse parque, que funcionava em Alegre, no sul do estado, é um parque privado que tinha, inclusive, de fato, autorização para o funcionamento. A prefeitura do município se manifestou, se solidarizou com as famílias, inclusive o prefeito esteve no hospital infantil aqui de Vitória visitando a Laura, conversando também com familiares dela. A prefeitura disse que de fato esse parque tinha um alvará de funcionamento, mas que uma situação teria acontecido um pouco antes dele conseguir esse alvará. Os bombeiros civis teriam identificado alguns problemas e dito que o parque não poderia funcionar, mas depois os bombeiros militares deram o alvará de funcionamento. A Polícia Civil está investigando esse caso também. O dono, inclusive, desse parque foi ouvido e em seguida foi liberado. O dono do parque disse que trabalha com esse parque há 7 anos, que nunca tinha tido nenhum problema e que naquele final de semana cerca de 500 pessoas tinham usado o brinquedo. Agora, além disso, gente, também o proprietário declarou que está em contato com as 2 vítimas. O Corpo de Bombeiros Militar disse que, de fato, liberou, deu alvará de funcionamento para o parque e falou que não é responsável pela fiscalização física dos equipamentos. Bom, agora só a Polícia Civil mesmo, né? A perícia já foi feita lá no local, o brinquedo foi isolado, os demais brinquedos, inclusive, estão sendo desmontados, né? O parque parou de funcionar e agora vai caber, de fato, a Polícia Civil para saber de quem é a responsabilidade, quem vai ser responsabilizado por isso. George, Bruna. Ô, Vanessa, se o Corpo de Bombeiros diz, né, que liberou, mas que não é responsável por fiscalizar os aparelhos, os brinquedos, de quem seria então essa fiscalização? Exatamente, esse é o questionamento que fica, né, George? Porque de acordo com a própria prefeitura, que confirmou que o parque tinha liberação, mas que tinha acontecido uma situação antes dessa liberação, né? Que os bombeiros civis teriam constatado problemas no parque e que não teriam liberado o funcionamento do parque, mas depois os bombeiros militares teriam liberado. Então, de fato, fica um questionamento de quem é a responsabilidade pela fiscalização dos brinquedos, para saber se os brinquedos podem funcionar. Porque se uma testemunha chegou a gravar um vídeo mostrando que um pino do brinquedo estava se soltando, alguém tinha que ter visto isso antes, né, George? Com certeza, depois que acontece o problema, todo mundo corre, né? Exatamente. Agora vamos ficar torcendo aí pela recuperação dessa criança de 9 anos, teve traumatismo craniano, está internada no Hospital Infantil de Vitória. Vanessa, qualquer novidade aí sobre o estado de saúde dessa menina, você aciona a gente por gentileza, tá? Obrigada, minha amiga, bom trabalho para você. Gente, em Colatina, um baita susto na partida de futebol. Durante a comemoração dos jogadores, o alambrado foi ao chão. A partida era pela semifinal da Taça Futebol de Campo. A disputa foi para os pênaltis e o time Real Madrid acabou errando a cobrança e dando a vitória para a Máquina do Mal. Os jogadores subiram no alambrado para comemorar e olha aí, a estrutura acabou cedendo. Alguns atletas acabaram caindo, mas apesar desse susto aí que a gente vê nas imagens, ninguém ficou ferido. Depois do acidente, um paliativo foi feito no local até que a Secretaria de Obras do município faça o reparo ali na estrutura. Alambrado não é para ficar subindo também, exatamente, né? Fica aí o alerta. O alerta. Vamos ver agora o desespero de moradores do bairro Itanguá, em Cariacica. O fim de semana foi marcado por tiroteio entre gangues rivais. E olha só que absurdo, gente. Um dos acusados detido no domingo foi preso pela segunda vez ontem, segunda-feira, ou seja, menos de 24 horas depois da primeira detenção. Foi uma longa noite para os moradores desta região do bairro Itanguá, em Cariacica. E olha aí por quê. Pelas redes sociais, os moradores descreviam a quantidade de disparos efetuados na região, que durou mais de 20 minutos. Rapaz, eu nunca ouvi tanto tiro na minha vida que eu tô ouvindo. Tiro lá para baixo, assim, ó, parecendo fogos. Já escutamos mais de 300 tiros. De acordo com testemunhas, homens em 2 carros passaram atirando. Em algumas vielas, eles se dividiram e a pé saíram atirando a esmo. Nessa rua, a janela e o portão da mesma casa foram atingidos. Nesse muro, as marcas das perfurações foram tampadas. E olha a quantidade. De acordo com os moradores, tiros também foram disparados no alto das torres, já no bairro vizinho de Oriente. Assim que a Polícia Militar foi acionada, realizou diversas operações naquela região onde o tiroteio aconteceu.
e em cerca de 24 horas realizou 7 prisões e diversas apreensões. Foram 6 armas apreendidas, além de muita droga. Agora, o que causou surpresa mesmo aos policiais foi saber que um dos detidos não chegou sequer a esquentar o banco da delegacia. Detido na noite de domingo, já estava na rua e foi preso de novo na noite de segunda. Um deles foi detido na noite de domingo, em posse portando uma arma de fogo, né? Uma pistola calibre 380, e na noite de ontem novamente foi detido portando uma arma de fogo e também em posse do entorpecente. A mesma pessoa? A mesma pessoa, o mesmo indivíduo detido na noite anterior, em menos de 24 horas foi detido novamente portando uma arma de fogo na região. Ao todo foram 6 detidos com esse material aí. 3 pistolas 380, 2 pistolas 9mm e um revólver. Muita munição também. Entre as drogas, papelotes de cocaína e cigarros de maconha. As operações na região devem continuar e a polícia espera contar com a ajuda da população para denunciar. Esse tipo de confronto, ele acontece geralmente porque grupos criminosos armados, eles se degladiam entre si, guerreiam entre si em busca do predomínio do seu grupo criminoso em determinado território. Nós, com apoio da população, vamos continuar atuando firmemente na região. A Polícia Militar está aqui para dar a resposta e dizer que não vai ficar impune. Difícil o trabalho da polícia com esse prende e solta, né? Então, preciso que denúncias anônimas sejam feitas. O cidadão pode ligar para o 181 e, claro, ajudar aí no trabalho dos policiais. Agora, 12h19, denunciou o criminoso e foi morto a pauladas. Esse caso, gente, aconteceu em Colatina. Suzy Faria já está aqui com a gente para dar mais detalhes dessa história. A Suzy foi um homem de 57 anos, né? O que aconteceu, minha amiga? Bruna, é uma história extremamente assim irreal. É muito triste saber e falar sobre um assunto desse. A vítima é Nilson do Amaral Gomes, de 57 anos. A polícia militar esteve na rua dele, no bairro Ayrton Senna, fazendo uma abordagem, depois de receber denúncias de homens armados ali na região. Enquanto a Força Tática estava abordando esses homens, o seu Nilson teria chegado perto da polícia e falado com eles que havia homens armados ali na região. Tão logo a polícia militar saiu, já que não encontrou nada com essas pessoas, o seu Nilson foi sentenciado à morte. Um grupo chegou até ele, desconfiado que ele teria passado informações para a polícia, e o espancou. Mas durante muito tempo, o espancou com pedaços de madeira, até que seu Nilson já não respondesse mais, porque não conseguiu se defender. Enfim, a polícia militar acabou sendo chamada de novo para essa rua, Benildo Bragato, lá no bairro Ayrton Senna, e quando chegou lá viu que era exatamente aquele senhor que pouco antes tinha conversado com eles, apenas falando desses homens armados que estavam ali na região. A polícia já sabe quem foi, já tem inclusive a quantidade de pessoas que matou o seu Nilson por espancamento e está atrás deles. Inclusive, um deles seria um adolescente. Esse fato, como eu disse, aconteceu ontem à noite no bairro Ayrton Senna, lá em Colatina. Esse senhor, de acordo com as informações que a polícia recebeu, era deficiente mental. Portanto, era uma pessoa que não fazia mal a ninguém e foi morto dessa maneira, sentenciado pouco tempo depois, Bruna, de ter apenas conversado com os policiais. Mas vamos torcer aí para que amanhã a gente já dê uma boa notícia de que esse grupo foi preso e já está na cadeia por esse crime tão horrendo que eles cometeram. Bruna? Que a justiça seja feita, né? Que história triste de violência. Suzy, obrigada aí pelas informações, tá, minha amiga? Valeu, bom trabalho. Ele estava de boa no Espírito Santo, mas o sujeito é bandido da Bahia e perigoso. Ele foi preso em terras capixabas, onde levava uma vida normal à beira-mar. Jackson Vicente Pereira, conhecido como Jack Bombom, já vinha sendo monitorado e ontem acabou preso no bairro Olaria, em Guarapari. Ele estava armado. O criminoso, como eu disse, é da Bahia, responde por mais de 35 assassinatos.
Uma das vítimas dele foi uma criança de 6 anos. Ela foi atingida por uma bala perdida durante um ataque comandado por Jack. O homem, segundo a polícia baiana, é líder de uma quadrilha composta por quase 50 bandidos. Ele já chegou a ser preso e mesmo na cadeia comandava as execuções. Ele deve ser transferido para a Bahia ainda essa semana. Agora eu tenho uma pergunta para você aí de casa e para o George também, que já está chegando aqui junto comigo. Você consegue se desligar aí das preocupações ou a cabeça está sempre fervilhando? Muito difícil, É difícil, né? Muito difícil. Muito difícil a gente relaxar de vez. Você aí de casa sofre por antecipação, às vezes por algo que ainda nem aconteceu. Olha só, são sintomas muito comuns de quem é ansioso. E tem uma variedade, né? Um contínuo aí dessa ansiedade. O Brasil é o país que mais tem pessoas ansiosas no mundo. Aqui no estado, só no ano passado, mais de 300 mil pessoas precisaram de atendimento especializado pelo SUS. E buscar ajuda é fundamental, tá, gente? A correria é tanta que não dá nem tempo de parar para dar uma palavrinha pra gente. Eu não posso, eu tô atrasada. Tá com pressa? O médico, tô. Mas finalmente, quando a gente consegue, não pode demorar muito não, viu? Tem que ser rapidinho. Também não tô com pressa. Tá ansiosa agora? Ansiosa. Corre lá então. Eu fico muito preocupada em relação a meus filhos, eu sou muito ansiosa. É, não tem como mesmo. A ansiedade tá geral. E a ansiedade tem um ranking, sabia? Agora adivinha quem é que ocupa o primeiro lugar nesse ranking? Brasil? Pois é, o Brasil. Infelizmente, no nosso país, quase 10% da população sofre com algum transtorno de ansiedade. Isso dá mais de 18 milhões de pessoas. Talvez você pense, mas eu sempre ouvi falar que o povo brasileiro é o mais alegre do mundo. Sim, é alegre, porém cheio de problemas pessoais e sociais que causam estresse. E se tem estresse, tem ansiedade. A pandemia, inclusive, piorou esse cenário. Mas quando a gente analisa o que a gente tem aqui, talvez em outras sociedades a gente tenha em outras proporções, principalmente as questões sociais. Então, a gente vive numa constante vigilância. A gente não consegue ir a todos os lugares, a gente vive tendo que tomar conta da nossa segurança 24 horas por dia. Então, isso gera um ambiente propício para a liberação de substâncias químicas que vão desencadear os transtornos ansiosos. E alguns chegam a níveis crônicos de ansiedade, como o caso da Raíssa, por exemplo. Ela descobriu que era ansiosa na adolescência e a ansiedade acabou virando síndrome do pânico. Depois que eu tive filho, eu tive depressão pós-parto, então isso juntou com a ansiedade e voltei a tomar medicação e continuei na terapia, que é parte fundamental do processo. Com o tempo, ela foi entendendo como lidar com esse turbilhão de sentimentos. Faz tratamento com base em remédios e está conseguindo, um dia de cada vez, aos poucos, vencer esse monstro. Hoje em dia está controlada, continuo na terapia, continuo fazendo uso da medicação e em algum momento eu sei que eu vou parar a medicação, a terapia eu não sei se eu vou parar, porque a vida é sempre uma montanha russa, né? De altos e baixos. Nós temos uma série de outras coisas que eu falo que são perninhas, né? O tratamento medicamentoso, ele é uma perninha. A gente tem atividade física, alimentação, uma terapia, ter um hobby, espiritualidade, dormir bem. Então, todas essas são questões que vão se somar à medicação. Não existe, gente, um remédio que vai resolver todos os problemas. O remédio, ele muitas vezes é necessário, mas ele é necessário como uma ajuda para que a gente consiga trabalhar o restante dessas perninhas para o nosso corpo e o ser humano estarem edificados. E não é frescura, tá, gente? Isso aí. Muita gente fica falando, né, reclamando que o outro tá assim, tá assado.
tem que saber quando a pessoa precisa de um apoio realmente emocional. Isso, e de ajuda também profissional, né? É muito difícil as pessoas procurarem, mas não precisa ter vergonha, não, nem pode ter vergonha. Procure ajuda profissional, inclusive serviço que é oferecido pelo SUS, né? Pois é, uma pessoa que precisa de atendimento em saúde mental deve primeiro buscar acolhimento na rede de atenção básica mais perto aí da sua casa, nos postinhos, tá? Em caso de surto psiquiátrico, é preciso acionar o SAMU pelo 192. Um jovem suspeito de assassinar o padrasto a pauladas foi detido durante um jogo de futebol em Linhares. Edivan Monteiro Neves, de 24 anos, era procurado pela polícia por assassinar a pauladas o padrasto, um idoso de 75 anos. Isso aconteceu em fevereiro de 2020. Ele foi detido durante a partida de futebol quando estava na arquibancada. Durante a operação, os policiais atuaram disfarçados e prenderam também o Christian dos Santos, de 21 anos, que estava no banco de reserva, era jogador. Ele é suspeito de uma dupla tentativa de homicídio que ocorreu em abril deste ano, quando tentou assassinar pai e filho depois de uma discussão banal. Outros 2 homens também foram presos durante essa mesma operação e os detidos foram encaminhados para a penitenciária regional de Linhares. O motorista que atropelou e arrastou um ciclista no bairro Aribiri, em Vila Velha, ainda não foi encontrado. Pois é, gente, uma cena que chocou a todos nós, né? A polícia está investigando o caso e, claro, conta aí com a ajuda da população para tentar identificar o condutor que ainda bateu num poste e fugiu sem prestar socorro. Quem é o motorista deste carro? Essa é a pergunta de quem assiste às imagens deste atropelamento. Nas cenas, dá para ver o momento exato que o veículo prata, no alto do vídeo, bate primeiro em um carro estacionado. No veículo preto estava um bebê, exatamente onde houve a batida. O motorista que bateu ainda atropela um ciclista, que é arrastado pelo asfalto até ele conseguir escapar. Os clientes gritando para ele parar, e mesmo assim ele continuou. Foi uma cena bem forte mesmo, foi bem triste. Funcionários e clientes de um supermercado foram os primeiros a ajudar a vítima. Uma equipe do SAMU foi acionada e prestou os primeiros socorros no local do acidente. A vítima estava acordada quando foi imobilizada e levada para um hospital de Vila Velha. O ciclista é Sidney Antônio Miguel, de 44 anos. Ele não teve ferimentos graves. O acidente foi na Avenida Jerônimo Monteiro, em Aribiri, Vila Velha, em pleno domingo de manhã. Escutamos um barulho muito forte, né? Falei, gente, que barulho é esse? Como um carro assim meio desgovernado mesmo, como de costume sempre tem. Quando eu olhei, já veio com o para-choque da frente, já caído. E ele veio já em direção ao poste. Quando a gente olhou, ele já foi batendo de frente com o poste. A bicicleta da vítima ainda está no supermercado. Nela dá para ver as marcas do acidente. O capacete que o ciclista usava também ficou junto da bike. Na rua onde aconteceu o atropelamento, a disputa de espaço entre motoristas e ciclistas é acirrada. É bem complicado, tanto para ciclista como para pedestre. Por exemplo, mesmo agora eu estou vindo para trazer meu filho na escola, ele tem 12 anos, poderia estar vindo sozinho, né? Porque eu trabalho um pouquinho longe, mas eu preciso trazer porque esse sinal que tem ali na frente, ele é muito ruim. Poderia ter ciclovias, não tem, e passa muito carro. Os motoristas respeitam os ciclistas? Não, tem que ficar de olho, porque se dá mole, aí corre que ser atropelado. A bagunça do trânsito da principal rua de Aribiri é monitorada por uma câmera da Prefeitura de Vila Velha. A regra mais usada entre quem circula na região é cada um por si. Constantemente tem atropelamento, ou às vezes você está com o coração aqui na garganta porque toma um susto. E é isso, é bem complicado. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Delitos de Trânsito e, por enquanto, detalhes sobre o assunto não serão divulgados. E você aí de casa pode ajudar, tá? Faça sua denúncia se você identificar pelo Disque Denúncia 181. Agora a gente vai mostrar o apelo de um amigo do TN, que é lá do bairro Cobilândia, em Vila Velha. Ele está relatando pra gente que as casas na região da rua Fluviópolis estão sem água desde domingo. Sufoco, hein? Vamos ver o vídeo. Se liga aqui a torneira aqui do lado de fora. Nada, não tem nada. Aqui é a rua Fluviópolis. A rua do pronto-socorro da mulher, né? O hospital da mulher, no caso. E existe uma obra no final da rua aqui. Não sei se tem alguma coisa a ver, se a obra rompeu alguma adutora, alguma coisa assim.
Os vizinhos também não têm água e já está acumulando já muita sujeira na casa da gente, já tem muitas roupas, né? Caixa d'água já não tem mais nada, desde domingo que tem faltado essa água aí. E a gente liga para a Cesan informa que aqui está sem alteração, que não existe nenhum problema aqui nessa rua. Desde domingo sem água, né? Claro, a gente procurou também a Cesan, que respondeu o seguinte, que a obra de macrodrenagem causa alguns danos às redes de distribuição de água. A companhia atua em parceria com a prefeitura para fazer os reparos e evitar a falta d'água, mas os imóveis que não têm reservatório suficiente para atender os residentes podem ficar sem água, como a gente está vendo, que é o caso dos moradores aí, né? Nesse caso, a orientação é que o morador deve acionar a Cesan pelo telefone 115. E a seguir, operação contra o tráfico internacional de drogas. O líder do bando mora na Espanha e estaria enviando drogas para o Espírito Santo. Quarta dose da vacina contra a Covid liberada para quem tem mais de 50 anos. Sabe aquela fase ruim da vida? A Mônica superou com garra. O TN1 vai te mostrar a confeitaria da empreendedora do dia. E para quem está pensando em comprar ou trocar o smartphone, atenção, tá? Não pode perder as dicas do nosso especialista em segurança digital. Não sai daí não, que a gente volta rapidinho. Meio-dia 34, o TN1 está de volta. A Polícia Federal fez uma operação para desarticular uma quadrilha que atua no tráfico internacional de drogas. Durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão, a polícia apreendeu dinheiro, drogas, celulares e carros de luxo usados pelos integrantes do bando. As investigações apontam que a organização criminosa começa na Espanha, onde o fornecedor do haxixe mora. Os gerentes estariam em Guarapari e Cariacica, enquanto os distribuidores em Vitória, Vila Velha e Serra. A Justiça determinou o sequestro dos bens de 6 dos 15 investigados. O bando também estaria envolvido no esquema de lavagem de dinheiro. Agora a gente fala do combate ao coronavírus, porque está crescendo, tá, Isso gente? aí. 3 hospitais do estado já têm o medicamento para tratar a Covid aqui no estado. E diante aí dessa quinta onda da doença, né, que voltou a surgir, pessoas com mais de 50 anos já podem tomar a 4ª dose da vacina. Os pacientes internados com Covid já podem ser tratados com um medicamento próprio para a doença aqui no Espírito Santo. O remédio, chamado de baricitinib, está disponível nos hospitais da rede pública. O medicamento é indicado para pacientes que estiverem utilizando ventilação mecânica não invasiva. Os lotes do remédio foram distribuídos para o Hospital Estadual de Vila Velha, o Hospital de São José do Calçado e o Hospital Roberto Silvares, em São Mateus. O secretário de Saúde do Estado, Nésio Fernandes, disse que o governo estadual abriu processo para comprar mais frascos, pois o Ministério da Saúde não enviará novos lotes do remédio. O pedido de compra foi feito após um aumento do número de casos da doença. A situação já é tratada como uma quinta onda da pandemia. Na última semana, o Ministério da Saúde recomendou a aplicação da 4ª dose em pessoas com mais de 50 anos. Aqui em Vitória, 2.000 vagas foram abertas nesta segunda-feira para atender esse público. A expectativa é de que o reforço do esquema vacinal ajude a evitar casos graves da doença. Dados parciais mostram que 92% dos mortos de abril e maio são de pessoas que não completaram o esquema vacinal. Os novos casos de doentes já estão sendo sentidos nos hospitais.
Na rede pública foram solicitadas 5 internações por semana em leitos de UTI e enfermagem, desde o início da nova onda. A projeção é de que esse aumento continue por todo o mês de junho, mas que inicie uma queda em julho. Pois é, no estado a expectativa é que mais de 570 mil capixabas recebam a segunda dose de reforço. Já a máscara segue não sendo obrigatória, mas recomendada em ambientes fechados e também no transporte público. Importante, né? Importantíssimo. A capital do Espírito Santo, gente, abriu aí 2.000 vagas para a 4ª dose da vacina contra a Covid. A gente acompanhou na reportagem que essa fase da vacinação é voltada para as pessoas com mais de 50 anos ou para quem trabalha aí na área da saúde. Vamos fazer o seguinte, vamos conversar com a nossa repórter Vanessa Calbon. Vanessa, tem gente vacinando por aí, minha amiga? Boa tarde. Muito boa tarde, Bruna. Boa tarde para todo mundo aí de casa, para o George também. Pois é, tem muita gente vacinando até lá dentro, gente. A gente só não ficou dentro da unidade de saúde, até por uma orientação, né, da nossa coordenadora epidemiológica de Vitória, por conta mesmo de aglomeração. Já está começando a evitar isso novamente, porque os casos de Covid estão sim aumentando. Mas aqui na unidade de saúde do Forte São João, em Vitória, onde a gente está acontecendo vacinação. Tatiane Comeri vai falar um pouquinho melhor sobre isso. Tatiane, boa tarde para você. Já explica para a gente, então, quem são essas pessoas que estão tomando essa 4ª dose. Já foram abertas 2.000 vagas. Tem previsão de abrir mais? Boa tarde mais uma vez. Boa tarde. Então, nós estamos vacinando aí desde janeiro de 2020, né? 21. E continuamos. Essa é uma continuação da campanha, na verdade, do fortalecimento da vacinação contra a Covid. Nós estamos na fase agora de descer um pouquinho a faixa etária, que veio para 50 anos. Nós já estávamos vacinando, fazendo o reforço da 4ª dose, né, para os idosos. E agora, a partir de hoje, nós também iniciamos na faixa etária a partir de 50 anos e também todos os trabalhadores de saúde a partir dos 18 anos. Então, nós aproveitamos para dizer que, inclusive, nós temos cerca de 100 mil pessoas de 18 a 59 anos que não retornaram para fazer a 3ª dose. Então, essa também é uma oportunidade para aqueles que ainda não vieram completar o seu esquema, esse público adulto que também possa estar se agendando para fazer. Nós abrimos as vagas ontem. Foram todas esgotadas, que vão ser realizadas até sexta-feira, mas amanhã, às 14 horas, nós vamos estar colocando mais vagas disponíveis no agendamento para vacinação neste sábado. E assim vamos continuar vacinando contra a Covid. Bom, mas é importante também, né, coordenadora, a questão dessas outras faixas etárias. Também tem doses para pessoas de 18 a 59 e também para as crianças ainda? Sim, nós temos ainda uma cobertura com a primeira dose da vacina Covid para as crianças de 5 a 11 anos, em que está menos de 70%. Então, nós ainda temos as crianças, que também é um grupo vulnerável, suscetível, que já está nas escolas, agora muito também sem uso de máscara para toda a população. Então, a Covid está se confirmando também como uma doença sazonal, igual nós já temos outros vírus, né, como a influenza, outras doenças respiratórias, que neste período elas aumentam. Então, não está sendo diferente. Nós estamos com aumento do número de casos, então provavelmente sempre vamos manter reforços da vacinação, porque sabidamente sabemos que com o passar do tempo, as pesquisas já estão nos demonstrando que a nossa cobertura, a nossa proteção contra a doença vai caindo. Então é preciso fazer uma nova dose para que a gente possa manter altas coberturas vacinais, a população toda protegida, para que a gente não possa ter casos de internação e óbito, que esse é o principal objetivo da vacina, de qualquer vacina, né? As doenças, elas não somem de repente, elas permanecem. O que nós precisamos é estar imunizados, protegidos, para que os casos graves e óbitos não continuem acontecendo. Tatiane, é notório também esse aumento da procura das unidades de saúde em Vitória e casos de Covid confirmados? Neste período já é esperado um aumento das doenças respiratórias. E aí, como são vários vírus e inclui-se também a Covid, tem-se um aumento na procura dentro do esperado. Mas além da influenza e de outros vírus respiratórios, temos também a Covid. Então isso gera um aumento sim na procura, os testes aumentam a sua positividade e manter a população vacinada, protegida. Lembrando que
não está mais sendo obrigatório o uso de máscara, mas é extremamente recomendado que em ambientes fechados, quem parou de adotar, que volte a adotar o uso de máscara, para que a gente possa diminuir a circulação do vírus e evitar contaminar os outros. Nós sabemos que os idosos ainda é um grupo mais suscetível, pessoas com doenças que fazem uma imunossupressão no seu sistema de saúde. Então, é importante a gente também retomar a questão do uso de máscara nesse período. Certo, então, Tatiane Comério, dando todas as explicações e o serviço também de vacinação em Vitória. Antes de entregar para o estúdio, então, gente, você aí, morador de Vitória, que tem mais de 50 anos ou então trabalhador da saúde, amanhã o município de Vitória está abrindo mais vagas para tomar a 4ª dose. Entra lá no Vitória Online. Se vacine, gente, é muito importante a gente se vacinar nesse momento. A gente tem que ter uma cobertura vacinal grande para a gente poder continuar enfrentando esse vírus e não voltar aí, tem uma 5ª onda, mas não voltar a gente ter aquele número de casos exorbitante, número de internações e, consequentemente, número de mortes. Jorge, Bruna? Isso aí. Temos que nos prevenir e a vacina já está aí, não pode falar que está sem vacina. Vacina no braço, né? Obrigada, Vanessa, pelas informações. Agradeço também a nossa entrevistada. Valeu, Vanessa. Ô, gente, quem gosta de reencontros? Eu gosto. Depende do reencontro, é bom. Na verdade, a maioria é bom, né? Eu ia falar isso. Mas esse que você vai ver agora, coloca aí, Leandro, por favor, a imagem. Olha só, gente, essa imagem. Tá, olha, o que será que é isso, hein? O que será, Bruna? Parece o quê, né? Sei, eu acho que é um bombom. Bala, bombom, não sei. Tem a caixa também, dá pra botar a caixa? Tem um recadinho na caixa. A caixinha foi mandada pra gente com todo o coração. E a gente vai contar agora, gente, porque esse reencontro é uma história de superação, né, Bruna? Vamos explicar para quem está em casa, né? Que legal, gente. Há 7 anos a gente entrevistou um rapaz que sonhava em cursar a faculdade de pedagogia e ele queria virar professor. Para isso, o que ele fazia? Ele vendia esses bombons nos ônibus. É bombom tudo isso? É bombom, Opa! gente. Quem contou essa história pra gente na época, há 7 anos, foi o Felipe Chicarino, nosso repórter. E agora a gente vai saber o final dessa história. Aqui atrás já tem um spoiler, né? Opa! Então vamos acompanhar na reportagem. Atenção, muita atenção, que a aula vai começar agora. Então, galerinha, na nossa aula de hoje nós iremos aprender a respeito do movimento de rotação. Rotação é aquele movimento, anti-horário, é isso mesmo, é o movimento que a Terra faz em torno dela. Perfeito, em torno do seu eixo. Olha lá, Esse é o tio Felipe, que ensina, canta e diverte a turma. Não tem como não gostar. Gosto muito. Por quê? Porque ele é um professor que ensina cordel pra gente, dá cordel pra gente. E aula de ciências também, né? Vocês aprendem cantando aqui, né? Todo mundo junto. Sim. O que eu mais gosto dele é porque ele é muito extrovertido, ele brinca muito com a gente. Eu gosto muito que ele dá teatro pra gente. Teatro e desenho também, né? Aham. E na aula tem poesia com música também, viu? Vai lá, meu amigo José, solta a voz. Vou brincar com as palavras, um pedaço de papel, lápis, bote na mão, vou criar meu cordel. Ó, palmas pra turma! Felipe é professor desde 2019. Esse amor todo dos alunos é o reconhecimento pelo cara que ele é. Nosso amigo trabalha na escola Ismênio de Almeida Vidigal, no bairro Planalto Serrano, na Serra. E para contar como ele chegou até aqui, a gente precisa voltar mais de 7 anos atrás e mostrar essa reportagem aí, ó. Felipe vende bombons no ônibus do Transcol em toda a região metropolitana. Dentro do coletivo, Felipe se transforma. olha que delícia, galera. A minha trufa, além de gostosa, além de saudável, ela é muito barata, galera. Pra que vender bombom caro? O meu bombom é R$1 só, galera. Viu aí? Na época, Felipe vendia bombom dentro dos ônibus para completar o valor para a faculdade. O sonho dele era ser professor. E hoje ele está aqui, conquistou a profissão, o carinho dos alunos e o respeito dos colegas. É só aprendizado. A gente aprende muito com ele, porque ele é um exemplo de superação. E olha só o que a gente ganhou do tio Felipe. Olha aqui, ó, uma caixa de bombons que você vendia lá nos ônibus, né, Felipe? Para relembrar os velhos tempos, né? Isso aqui para mim representa uma história de superação, né? Uma história de superação por tudo que a gente passou, eu e minha esposa, com toda aquela dificuldade, vontade de desistir da faculdade,
pela situação financeira, a esposa engravidou no meio tempo e os anjos aparecem na vida da gente e não é por acaso. E a TV Tribuna, de certa forma, há quase 8 anos atrás, nos ajudou, deu um empurrãozinho, divulgando o produto. Peraí, que agora eu vou mostrar uma curiosidade para você que está em casa. A gente está numa gravação do lado de fora da escola, eu vou mostrar um bastidor para vocês agora. Olha só a galera que está assistindo a gente gravar aqui, ó. Todos eles são alunos do tio Felipe. Na verdade, os nossos meninos, eles precisam de oportunidade. Na verdade, precisam de afeto. Galera, é difícil essa luta que é para a gente segurar essa peteca e realmente mostrar esse lado da superação para os nossos meninos. E se você tem um objetivo, uma meta, um sonho, o tio Felipe tem uma lição para te ensinar. Nada nessa vida é fácil. A vida judia muito da gente, mas ela também ensina, pode ter certeza, e me ensinou muito. Além de gostosa, além de saudável, ela é muito barata, galera. Pra que vender bombom caro? O meu bombom é R$1 só, galera. Continua usando muito a voz, né, para trabalhar. Que delícia ver essa legal, reportagem, né? 8 anos Quase atrás. 8 anos atrás. E a Caixa chegou aqui pra gente com um recadinho, ó. Muito Obrigado, fofo. TV Tribuna, pela parceria e grande apoio com a assinatura do Felipe Dias aqui. E olha, essa caixa veio recheada de trufa, gente. Deixa eu abrir uma Jorge já trufa abraçou aqui. aqui as trufas, Não, vocês vou levar. repararam? Tá todo mundo aqui, ó, urubuzada, todo mundo querendo pegar. Olha, que Mas, maravilha. ó, posso experimentar? Claro, fica à vontade. Felipe ficou com medo de fazer a trufa pra gente. Ele falou, será que eu ainda sei fazer? Recheio Será que de chocolate. Olha como é que tá bonito, gente, o Muito recheio. bom. Mas acho que ele não perdeu o jeito, não, né? Professor mandando muito bem aí nas trufas também, né? Podia continuar, tá de Verdade, parabéns. tá de parabéns. Trabalho árduo dos dois lados, né? É isso aí, gente. É uma história que inspira todos nós a nunca desistir aí dos nossos sonhos, mesmo com as dificuldades aí, como a gente viu o professor Felipe falando. Muito Parabéns. bom. Sucesso pra você, Felipe. Já vou pegar daqui a pouquinho a sua caixa e vou colocar ali, mas vamos botar aqui para 2, porque Eduardo Pinheiro já está aqui. Eduardo, por favor, né? Leva aí para sua esposa, o dia dos namorados. Vou pode pegar agradecer, 2. né? Levar 2. Já, Só 2, dia dos tá? namorados Tá já não bom. vai passar em branco, né? Olha, Não vai passar dar só em a trufa branco. não, tá? A trufa é só uma lembrancinha, Ô, né? gente, é verdade. O Eduardo está aqui, gente, porque ele vai falar sobre dúvidas, tá? Muita gente fica na dúvida de saber qual smartphone comprar. Tirando a questão da grana, que aí tem um limite também de bolso para comprar o telefone, é preciso ficar atento a alguns detalhes também. Pois é, né, Eduardo? Entre eles aí, gente, presta atenção, memória, câmera, processador. Para que você usa o celular, né? Porque, na verdade, acabou virando um computador na nossa mão, né? Às vezes tem muito mais funções do que a gente realmente precisa. Então, Eduardo, quero trocar meu celular. O que eu tenho que observar para fazer uma troca segura, bacana, né? Então, é importante saber isso, porque, em média, a vida útil de um aparelho é de 2 anos. Então, de 2 anos, nós precisamos fazer essa escolha. E na hora de comprar um celular novo, é preciso observar algumas características que a gente destacou aqui, né, para todos vocês. A primeira característica que a gente vai ver na primeira tela é o tamanho da tela. Aí depende do gosto do usuário. Ele pode escolher uma tela menor, né, de 5,4 polegadas, ou uma tela um pouco maior, de 6,1 até 6,7 polegadas. Aí depende do conforto do usuário. Próxima característica importante que deve ser observada, que vem na próxima tela, é em relação ao processador. O processador é o cérebro do smartphone. Ali está relacionado com a performance, né, com a velocidade de processamento do aparelho. Então, sempre observar ali pelo menos uma velocidade acima de 2 GHz, para você ser bem atendido aí no quesito performance. Próximo aspecto que a gente vai observar, a próxima tela aí, a memória principal, a famosa memória RAM. A memória RAM é onde os programas são executados para ir para... sempre que o programa é carregado, ele é executado na memória RAM para ir para o processador. Então, quanto mais memória RAM, mais performance você vai ter também. O ideal aí é acima de 4 GB, ok? Fica essa dica. Próximo aspecto é a memória interna. Aí sim, onde ficam guardados, armazenados todos os seus arquivos, fotos, vídeos, arquivos de trabalho, arquivos pessoais. Então, quanto maior for a memória interna, né, melhor. Lembrando que aí a gente está indicando o mínimo de 64 GB. Mas é importante, gente,
vale a dica, fazer backup, porque você pode correr o risco de perder o celular, né? Se é assaltado, se é roubado, aí todos os seus dados estão ali no celular, então não é seguro você manter tudo no aparelho celular. Outro aspecto importante, próxima tela, é a câmera de vídeo. Todo mundo quer tirar foto, hoje em dia todo mundo é, né, um cameraman, todo mundo quer ser um cinegrafista. Então, observar aí as resoluções. Existem as câmeras triplas e as quádruplas. Tem que ter no mínimo aí 12 megapixels, de menor resolução, e 108 a de maior resolução. E observar também o zoom. Tem o zoom óptico, né, no mínimo 3x, 3 vezes, e a digital tem que ser no mínimo de 30 para cima. Tem que ficar bem na foto, né? Ficar bem na foto, literalmente. Né? Agora, Eduardo, é o seguinte, um monte de especificação, escolhi o celular que vai ser o ideal para mim, o que eu faço com o antigo, então, em relação ao descarte? A gente joga fora, tem gente que acaba guardando o aparelho quando não vende, né? O que a gente tem que fazer? Boa pergunta, Bruno. Isso é um grande problema da nossa sociedade, né? Desde 2010 entrou em vigor a Lei 12.305, que criou o Programa Nacional de Resíduos Sólidos. E no artigo 33, essa lei determina que os fabricantes desses eletrônicos têm uma política de descarte, que eles recolham esses dispositivos eletrônicos e deem um descarte seguro. Você pode entrar em contato com o SAC dos fabricantes e também das operadoras de telefonia. Se você não conseguir, pode entregar também numa farmácia onde é feita a coleta de baterias, né, e pilhas. Importante também ficar atento ao padrão de conexão, né, Eduardo? Boa pergunta. O padrão de conexão, estamos aqui nas capitais de todos os estados, estamos na iminência aí de adotarmos o padrão 5G. Então, quem mora em capital, a partir de setembro agora provavelmente vamos ter a conexão 5G, é velocidade mais alta, quase 20 vezes mais alta do que o padrão 4G. Quem mora no interior, aí por um bom tempo, talvez 1 ou 2 anos, pode manter a 4G por enquanto. Tá certo aí as especificações para a gente ficar atento na hora de trocar o celular. Valeu, Eduardo. Não come as 2 trufas não, tá? Dia dos Namorados garantido. Obrigado. Valeu, obrigado. Até semana que vem. Olha, banheiro unissex está proibido em Vitória. O projeto de lei aprovado pelos vereadores e encaminhado ao prefeito impede a utilização do mesmo banheiro público, tanto pelo público feminino quanto pelo masculino. Exceção apenas para estabelecimentos que comprovarem a impossibilidade estrutural de ter mais de um sanitário. O projeto seguiu para a sanção ou veto do prefeito Lorenzo Pasolini. Terça-feira, 7 de junho, veja os destaques do jornal A Tribuna. Vacinação a partir de hoje para quem tem mais de 50 anos. Na foto principal, atrações para curtir o Dia dos Namorados. PM abre hoje 1.052 vagas e vai lançar novo concurso em julho. Engenheiro é preso por agredir e manter mulher trancada por 4 horas dentro de casa. Tem também o cupom para concorrer a 5 smartphones. E veja ainda na edição de hoje, tratamentos estéticos mais indicados no inverno. Em esportes, fogão leva virada e fica fora do G4. E banheiro unissex proibido em Vitória. Como vocês viram em destaque do jornal A Tribuna, a Polícia Militar vai ter concurso com mais de 1.000 vagas e salários de até R$ 8.500. Então, serão aí 1.000 vagas para soldados combatentes, 30 vagas para especialistas do Hospital da PM e 22 vagas para músicos. Os interessados devem ter no mínimo 18 anos e no máximo 28. Também devem possuir ensino médio completo e carteira nacional de habilitação categoria B. As inscrições começam hoje no site, anota aí, institutoaocp.org.br e vão até o dia 7 de julho. Boa sorte! O desemprego bateu a porta e junto com ele vieram os problemas familiares e também os problemas pessoais. Verdade, gente, mas na contramão da fase ruim, a nossa amiga Mônica decidiu se reinventar e foi no empreendedorismo, agarrei um pouquinho, que nasceu aí uma nova mulher. Vamos acompanhar na reportagem. Empreendedores no TN. Mais que uma escolha financeira, Sicoob. Bora preparar? Vamos lá então. Touca, avental e mão na massa. Literalmente. Um trabalho artístico, primoroso, feito com maestria. Mônica mexe com doces há pouco mais de um ano. Mas antes de chegar até aqui, ela trabalhou numa rede de supermercados por 5 meses. Daí, foi demitida.
Por causa disso, enfrentou uma maré de dificuldades. Foram alguns perrengues que fizeram com que ela repensasse a vida. Aí, um belo dia, navegando nas redes sociais, vi um anúncio de um curso que ensinava a fazer copo da felicidade. Você sabe, né? Aquele copo cheio de coisa boa. Com isso, ela pensou, por que não? Até então eu não tinha rede social, o Instagram, né? E aí, quando eu comecei a pensar em empreender, eu vi nos vídeos do YouTube falando, né? O primeiro passo é ter uma rede social e tudo mais, e eu comecei a usar o Instagram. E ela teve uma fonte de inspiração, a Milena, que dá cursos online. A Mônica não pensou duas vezes e mergulhou no curso. Eu comprei o e-book dela, né? E aí, a partir daí, eu comecei a fazer red velvet, bolo de chocolate, todo tipo de bolo eu queria fazer. Comecei a testar receitas e virou isso aqui. É bolo, é doce, de tudo um pouco. Por falar em inspiração, olha a Milena aí, ó. Ela gravou um vídeo pra gente. E não é que a história das duas é bem parecida mesmo? Depois de entregar muitos currículos e não ter nenhum retorno, eu já estava desistindo, já estava perdendo as esperanças. Foi aí que eu decidi empreender na área da confeitaria e eu me encontrei ali. Eu comecei fazendo bolos de pote, depois eu fui expandindo para outros produtos. A internet sempre foi minha aliada, eu usava todas as ferramentas possíveis para divulgar o meu produto. Ela oferece vários cursos e um deles ajudou a nossa amiga Mônica. Além de vender os meus produtos, eu também ensino pessoas de vários estados do Brasil e fora do Brasil também. E isso é o que a internet faz, a gente consegue alcançar pessoas de todo canto e ajudar essas pessoas a conquistarem a liberdade financeira delas também. Além do lado financeiro, empreender na confeitaria ajudou Mônica numa situação muito pessoal que a gente vai dividir um pouquinho com você agora. Olha só que maravilha que a Mônica faz aqui. Olha o que ela apronta, né? Bolo, brigadeiro, tem de tudo aqui. Tudo que é doce é bom, né, Mônica? Mas só que até ela chegar nesse resultado aqui, gente, ela passou por algumas situações difíceis, como eu falei agora há pouco, né? Perda de emprego e outros desafios que vieram depois na família dela. Ela ficou triste, depressiva, né? E você encontrou no empreendedorismo uma forma de se livrar da ansiedade, né? Conta pra gente. Com certeza. Eu digo que o amargo da vida me trouxe, né, os doces Monju. Em meio a uma situação difícil que eu passei com a minha família, eu comecei, né, a fazer e tornou-se como se for... Tornou não, é uma terapia para mim, né? A cada bolo que eu pego para fazer, né, eu me entrego totalmente, me sinto realizada com isso, né? Que legal, né? Então guarda essa frase aí, ó. O amargo da vida trouxe os doces para ela. E pra gente também, viu? Porque olha só o que a gente ganhou. Dia 7, né, desse mês, comemora o Dia da Liberdade de Imprensa. E é uma forma de carinho que a gente decidiu fazer para vocês esse bolo, esses doces, para comemorar esse dia de vocês. Vamos comemorar, bota aí, ó. Esse bolo é de propriedade de quem? Ó, do TN. Dia 7 de junho, Dia Nacional da Liberdade de Imprensa. Quem é que não gosta de ser livre, né? Ser livre e voar. Então, de Cariacica para o mundo, Mônica, da Monju Doces. Por falar em voar, é como se diz, foguete não dá ré. Um desafio atrás do outro, né? Empreender já é um desafio. E para uma pessoa ansiosa como eu, mas é gostoso. A gente supera o limite que a gente achava ter, né? Graças a Deus, eu tô vendo que o limite que eu achava ter, eu posso superar. Graças a Deus. E olha aqui o que a gente não está é bobo, fazendo, não, ó. Delícia, gente. Vocês não têm noção. Televisão tinha que ter sabor, pra vocês terem noção do que tá esse bolo. Muito bom, tem até café. Agora, Muito coloca bom. aqui no bolo. Como que a gente está comendo esse bolo? Abre aí, fazendo um favor. Ó, o bolo tá inteirinho, só que não. Olha aí. A Aqui, gente ó. não é bobo nem nada. A gente já partiu o bolo Ó. aqui enquanto a matéria tava rolando. Quanto a gente... recheio, né, Bruna? Delicioso. Olha que recheio bacana. São 3 recheios. Mas tá aí, ó. Resultado da nossa amiga que resolveu empreender. Deu muito certo. Nossa, a gente maravilhoso. aqui vai ficar na torcida por ela. E se você quiser conhecer também os doces da nossa amiga, eu tô aqui, ó, falando e comendo. Tá uma maravilha. @Monju Doces. @Monju Doces. Pode Sucesso. pedir igual a esse, tá, gente? Vai ser sucesso Perfeito. na certa. Sucesso total. Vamos chamar a passagem de bloco Bora. comendo, então?
vamos fazer o seguinte aqui na 2, ó. Seleção de futebol sub-20 faz o primeiro treino aqui no estado. E o primeiro jogo é amanhã contra o Paraguai. Você vai ver já já. Agora o flagrante do atropelamento de um idoso em Anchieta, no sul do estado. A imagem, o ciclista atravessa a rua sem perceber a aproximação do ônibus, que não teve como evitar a batida. Seu Jadenilson Silva, de 70 anos, morreu no local. Esse grave acidente foi registrado na Rodovia do Sol, em Anchieta. O motorista do coletivo prestou depoimento na delegacia e foi liberado. Testemunhas disseram que o idoso teria problemas de audição. Agora a gente fala de esporte porque a seleção brasileira sub-20 realizou ontem o primeiro treino em terras capixabas. O estádio Kleber Andrade foi o palco aí do bate-bola da garotada. E a equipe, Bruna, está no estado para disputar o torneio internacional sub-20, que conta também com a participação das seleções do Paraguai, Equador e Uruguai. Os jogadores da seleção brasileira sub-20 reconheceram o campo do Kleber Andrade em Cariacica e realizaram o primeiro treino antes do torneio internacional sub-20 do Espírito Santo, que começa na quarta-feira. O time desembarcou no Espírito Santo no início da tarde desta segunda-feira. A disputa será entre as seleções do Brasil, Equador, Paraguai e Uruguai. O atacante Matheus Nascimento, de 18 anos, é uma aposta do Brasil. Ele já participou de 24 jogos da seleção sub-20 e marcou 17 gols. Bom, é sempre muito importante, né, estar aqui na seleção brasileira. É o máximo que o jogador pode chegar, porque quando está aqui quer dizer que você está em alto nível. Primeira vez no Espírito Santo, qual a expectativa? E tem algum time aí que você teme mais encarar? Não, é minha primeira vez aqui no Espírito Santo. Como a gente é a seleção brasileira, a gente vai para cima de todos os times e sempre o mais importante que é a vitória. Os jogadores da seleção brasileira estão hospedados na Enseada do Suá, em Vitória. E os jogadores do Equador, Paraguai e Uruguai também já estão no estado. E o torneio internacional sub-20 do Espírito Santo vai acontecer na quarta-feira, na sexta e no domingo, sempre às 6 da tarde e 8h30 da noite. Os ingressos já estão à venda e os valores custam R$ 60 a inteira e R$ 30 a meia entrada. É possível comprar a meia entrada através do cupom publicado no jornal A Tribuna. É só apresentá-lo na hora da compra. A competição vai preparar os jogadores do Brasil para o treino sul-americano, que vai acontecer no início de 2023. Esse torneio é muito importante para a gente, para dar seguimento no trabalho e chegar firme no sul-americano. E passo também para convidar aos torcedores do Espírito Santo e acompanhar a gente, torcer bastante. É isso aí, então, para você se programar, o primeiro jogo da seleção vai acontecer amanhã, às 8h30 da noite, contra o Paraguai. E como a Manu disse aí na reportagem, né, os leitores do jornal A Tribuna vão poder comprar a meia entrada. É só recortar o cupom e apresentá-lo no momento da compra nas lojas Muvon e Ademar Cunha. Muito bacana, né? Vamos torcer aí pela nossa garotada da Sub-20. 1h09, hora de encerrar o TN1. Um beijo enorme para vocês e até amanhã. Valeu, gente. Obrigado pela audiência. Até amanhã, meio-dia. Esquece não, hein?